Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, nesse dia, nesse amanhecer rico e poderoso, mais um dia que o Senhor nos acordou, mais um dia que já veio despertar sobre a minha e a tua casa. Que Deus seja louvado em toda a tua caminhada, em todos os seus afazeres, que você possa reconhecer que tudo que está cooperando para o bem na tua vida é da parte de Deus, e o que não tiver é da parte sua. Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu chamado, o teu propósito. Então tudo que você faz, estando ligado no corpo de Cristo, vai cooperar para o bem, porque você está ligado no que é bom, você está enraizado no que é direção, no que direciona, no que vem do céu e desceu aqui para nós, para nos direcionar aqui em vida, aqui em terra. Se você segue o GPS aqui na terra, chamado Bíblia, Escrituras Sagradas, vai cooperar para o bem, seja qual for o tipo de situação, seja qual for o que estiver passando, vai cooperar para o bem, no fim sempre vai dar certo. Tudo é passável aqui em terra, aqui em vida, tudo que fazemos aqui, nada vai ficar enroscado, nada vai ficar encalhado. Todas as coisas que fazemos aqui têm direção divina. Deus manda escape para a gente sempre continuar remando, sempre continuar marchando. Amém, meus irmãos? Desde já eu declaro um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. Primeiro dia da semana, seja uma semana transformadora, que seja uma semana de mudança. Eu declaro mudança, eu declaro ano novo, coisas novas, mas a gente tem que se posicionar e querer tudo isso para a nossa vida. Além da gente estar ouvindo, né? Além da gente estar vendo, a gente tem que deixar a nossa alma receber, né? No nosso interior. A gente tem que receber a palavra de Deus para ela poder ter um efeito, senão nada acontece. Então que você possa se posicionar todas as manhãs que Deus te acordar, reconhecer esse presente divino, só de estar levantando, só de estar vivo em mais um amanhecer, e ser forte e corajoso para resolver tudo que tem que resolver. Amém? Não deixe de caminhar, não deixe de marchar. Amém? Deus seja louvado, meus irmãos. Eu estou aqui para falar um pouco de uma história do qual a Bíblia narra o nome de um homem que chama José, muito forte. José, desde pequeno, era o filho mais amado do pai, por ser o filho da tua velhice, né? Quem nunca, né, entre os irmãos, teve o mais queridinho? Calma, vale a pena suportar, vale a pena passar tudo por amor a Cristo. Vale a pena você continuar com Deus, passando tudo que você tiver que passar, sendo qual for a situação, mesmo uma situação simples até a situação mais séria, desde que os seus pés estejam guardados com Deus. O final vai ser sempre bom. Melhor o fim das coisas do que o começo. Segura, permaneça, seja forte e corajoso. José sonhador, desde pequeno, tendo sonhos proféticos, visões já que Deus já estava mostrando para ele. E os irmãos zombavam dele, né? Os irmãos, quando ele vinha, falavam: lá vem o sonhador, lá vem. E já tinha ali uma certa ira por ser o filho mais colado com o pai. Aí depois começou a falar de sonhos que ele estava tendo, os irmãos se iraram mais ainda. Isso se resume lá em Gênesis 37, tá? Quando você quiser, você pega lá a Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa, eu creio, em nome de Jesus. Ora ao Espírito Santo, abre ela e acompanha um pouco da caminhada de José para edificar e fortalecer a tua fé em Cristo. Ele era o filho mais amado do pai, por ser o filho da tua velhice. O pai fez até uma roupa diferenciada, né? Do qual eu vejo ali que já causou ali já uma estranheza nos irmãos. A palavra fala, depois passou a ter sonhos, visões, o qual Deus já estava mostrando o que ele ia fazer com ele mais à frente, passou a ser zombado e por fim assim foi piorando cada vez mais. Pelos próprios irmãos ele era invejado, pelos próprios irmãos ele foi zombado, pelos próprios irmãos ele foi traído, pelos próprios irmãos ele foi vendido, pelos próprios irmãos. A traição não vai vir de pessoas de longe. As frustrações não vai vir de pessoas que você nem vê. Vai vir de pessoas de perto. Mas de tudo isso, permaneça com teus pés firme em Cristo Jesus. No mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Sempre vale a pena passar tudo com Cristo, que depois da tempestade vem a bonança. Foi vendido pelos próprios irmãos.
como escravo, para uma carruagem que estava indo lá para o Egito, do qual Deus, na tua multiforme, através dessa carruagem, já estava levando ele para o lugar da bênção, para o lugar onde ia acontecer tudo o que Deus tinha para fazer na vida dele. Usou a própria carruagem, do qual compraram ele como escravo, porém Deus já estava trabalhando na vida de José. Amém? Então ele foi traído, invejado, vendido, zombado e foi lançado ao poço. Lançaram ele ao poço, quase morreu, ficou lá sem água, sem nada. Os irmãos ficou ali comendo tranquilo e ele ia morrer. Graças a Deus, um dos irmãos dele falou: vamos tirar ele de lá e vamos vender, não cabe nós ficar comendo aqui, ele perecendo, ele morrer lá. Então José, ele edifica a nossa fé, José, a caminhada de José é sobrenatural, mas não podemos esquecer que para ele ter chegado onde ele chegou, como governador do Egito, um cargo que nem existia lá, ele passou por muita coisa e suportou, E a gente, quando lê uma mensagem, uma passagem dessa, do qual finaliza da melhor forma, a gente não pode esquecer que ele passou e suportou, mesmo sendo traído, vendido, mesmo tudo que aconteceu com ele, ele suportou. E você tem suportado tudo que vem acontecendo com você? Ou por uma coisinha ou outra você já quer largar tudo? Já quer largar até de Jesus? Jesus não tem nada a ver com as coisas que acontecem aqui sobre eu e você, coisas que nós temos que nos resolver. E às vezes a gente quer largar ele e coloca pessoas no meio. Pessoas mortais confundindo com um ser imortal, único e poderoso. Deus não nos fere. Deus, ele não vai nos frustrar. Deus, ele vai estar sempre com os braços abertos. Deus vai estar sempre com o ouvido inclinado para a terra para nos ouvir. Amém? Ou seja, José passou tudo que passou. Todo mundo conhece a história de sofrimento, triste. Passou tudo isso, irmãos. Mas de todas essas coisas, traído, invejado, vendido, lançado ao poço, foi zombado pelos irmãos por ser sonhador, muito sofrimento passou, muitas coisas, mas de tudo isso fala no capítulo 37. No 39, a onipotência, a fidelidade de Deus se faz presente e mostra para nós o quanto vale a pena a gente ficar firme em Cristo, passando tudo o que tiver que passar. Olha o que a palavra diz em Gênesis 39. E José foi conduzido ao Egito a Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que havia levado para lá. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e ele era homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor. E o seu senhor viu que Deus estava com ele, e o que o Senhor fazia e o que Deus fazia, tudo prosperava na sua mão. E Deus estava com ele. Ele foi vendido. Aconteceu tudo isso que a gente narrou aqui, a gente foi acompanhando. No capítulo 39, a palavra fala: e Deus estava com José. Deus estava com José no poço. Deus estava com José quando os irmãos dele estavam zombando dele. Deus estava com José quando ele foi traído, quando ele foi invejado, quando ele foi vendido. Deus estava com José. Amém? Aqui mostra a importância do quanto vale a pena a gente zelar a presença de Deus na nossa vida. Deus vai passar comigo e com você toda a situação que tiver que passar. E às vezes a nossa bênção, a nossa vitória, o qual Deus quer entregar para nós, promessas para viver aqui em terra, desfrutar o melhor dessa terra. Para a gente viver, a gente tem que permanecer até o final. José permaneceu até o final para chegar onde ele chegou, porque ele viu que Deus estava com ele. É diferente quando você não vê que Deus não está com você. Você acha que às vezes por passar situações delicadas, às vezes algumas provações, com os de dentro, com as pessoas próximas, até da mesma família, acha que por estar acontecendo tudo isso, Deus não está contigo. Deus sabe de todas as coisas, Ele quer que a gente permaneça apenas. Versículo 2, e Deus estava com José. E o seu senhor, já Potifar, viu que Deus era na vida de José. Olha que louco. Deus abriu os olhos do ímpio, de Potifar lá do Egito. Faraó nem era servo de Deus, nada, mas através dos olhos dele ele conseguiu enxergar algo diferente na vida de José e viu que Deus era na vida dele. Tudo que ele fazia, Deus o abençoava, passando tudo que já tinha passado. A palavra fala, e o Senhor estava com José.
Ei, deixa eu te falar algo, em nome de Jesus. Seja o que for que você está passando, se você estiver sendo fiel a Cristo, passando por tudo isso que você está enfrentando, achando que não vai acabar, lembre-se que melhor é o fim das coisas do que o começo, uma hora passa. E não descanse, porque Deus vai mandar sempre provas para nos aperfeiçoar. O Senhor estava contigo. O Senhor estava com José e o Senhor está na tua vida. Seja qual for a situação, no poço, inveja, traição, zombaria, Deus está contigo. Assim como esteve com José, mas você tem que permanecer. E olha que engraçado, Potifar, faraó, castelo, homem rico, poderoso. Olha que detalhe importante, aonde chega a presença de Deus, aonde Deus entra através de uma vida, ou quando você permite Deus entrar. Olha que poderoso. E José encontrou graça aos olhos dele e serviu. O Potifar viu graça aos olhos de José e ele passou a ser servo dele. E aconteceu que desde o tempo que ele fizera supervisor sobre a sua casa, casa de Potifar, e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Antes de José entrar, a casa dele não era abençoada. Ou seja, Potifar era rico, poderoso, tinha isso, tinha aquilo, né? Controlava, tinha exército, mas não era abençoado. Não é o dinheiro, não é a fartura terrena, não é as riquezas terrenas. A palavra deixa claro que ele passou a ser supervisor, passou a ser encarregado de tudo que ele possuía, e Deus o abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía na casa e no campo, através de José. Aqui Deus deixa claro para nós que não é sobre castelo, não é sobre mansões, não é sobre carros, milhões, enfim, não é ruim você ter tudo isso, mas aqui Deus deixa claro que às vezes você tem tudo isso e não é abençoado. Às vezes você tem tudo isso aqui, a bênção de Deus ainda não é sobre a tua vida, até chegar uma vida com a presença de Deus, ou até que você permita Deus entrar na tua vida, aí sua casa vai ser um lar abençoado. Uma casa ser abençoada por Deus, você tem que estar sendo morada por Deus, você tem que estar sendo ali casa para Deus fazer habitação. Potifar tinha tudo que tinha. Antes de José chegar, a casa dele não era abençoada. Depois que José chegou, passou por tudo que passou, a própria carruagem do qual ele foi vendido, ele já estava indo levado para o lugar onde ele ia ser abençoado. Mal ele sabia do que Deus já estava fazendo e trabalhando na vida dele já. Mas ele ali permanecendo firme e forte na rocha. A hora que ele chegou, entrou, assumiu, os olhos de Potifar foi aberto e viu que tudo que ele fazia prosperava, dava certo. E a palavra de Deus fala que Deus abençoou a casa do egípcio, a casa de Potifar, por causa de José. Muitas pessoas vão ser abençoadas, muitas pessoas vão ser movidas a promessas a viver por causa de uma vida em Cristo. A gente é canal de bênção, você é canal de bênção onde você colocar a planta do teu pé. Você é canal de bênção para outras casas, você é canal de bênção para outras vidas. Então, seja o que for que estiver passando, lembra sempre de José, que ele passou, suportou e depois viveu grandes coisas na presença de Deus. Ele não deixou Deus dentro do poço, ele não deixou Deus quando invejaram ele não deixou Deus quando traíram, ele não deixou a Deus quando zombaram dele. Não deixa Deus por coisas terrenas. Pelo amor de Deus, teu compromisso com o Senhor é fiel e eterno. Deus seja louvado, bom domingo abençoado, cheio da graça e do Espírito Santo, conduzindo teus pés, sempre próximo de Cristo, sempre no caminho de Cristo, caminho da retidão, nem para a esquerda, nem para a direita, reto, com o alvo chamado Jesus Cristo. É Ele nosso guia, é Ele nosso condutor, é Ele que nos leva ao céu, para nos falar com o Pai, através de Jesus. Lembre-se disso, não tem outro intermediador, não tem outro mediador, a não ser um, do qual foi dada autoridade nos céus e na terra, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde, semana abençoada, que você possa refletir essa mensagem e não deixar se levar por coisas que não acrescentam, mas sim o que te fortaleça, em nome de Jesus.